Olá, bem-vindos ao nosso Linhas Cruzadas, o programa que expõe as contradições do transporte rodoviário no Brasil. O tema de hoje é quente e controverso: a greve dos motoristas de ônibus. Quais são as verdadeiras causas desses movimentos? E principalmente, como as paralisações impactam o dia a dia de milhões de brasileiros que dependem de transporte coletivo. O direito à greve é inquestionável, mas até que ponto ele pode colidir com o direito nosso de ir e vir? Vamos analisar os dois lados dessa moeda, com críticas afiadas e reflexões para você. Participe aqui nos comentários. As greves de motoristas de ônibus no Brasil não são novidade. Todos os anos, diversas cidades enfrentam paralisações. Mas o que está por trás disso? Bom, motivos não faltam. Salários atrasados, condições de trabalho precárias e promessas não cumpridas pelas empresas aos seus funcionários. São esses os motivos mais apontados. No outro lado da moeda, quem sofre é a população, especialmente os mais pobres e mais vulneráveis, que dependem desse meio de transporte para trabalhar, estudar e viver. Os motoristas de ônibus têm motivos legítimos para cruzarem os braços? É óbvio que têm. É inaceitável que trabalhadores precisem paralisar seus serviços para receber algo tão básico, que é o salário no fim do mês. São profissionais que enfrentam jornadas longas, estresse constante no trânsito e, muitas vezes, têm que lidar com a dupla função: dirigir e cobrar. Em muitos casos, as greves são a última alternativa, diante da recusa das empresas ou governos em negociar. Sem diálogo, não tem como avançar, e os direitos nunca são conquistados. Mas será que as empresas estão realmente assim tão quebradas que não podem pagar os seus profissionais em dia? Ou isso é má gestão? Agora vamos olhar para o lado dos passageiros. Será que as greves não são um fardo pesado demais para quem já sofre todos os dias com um transporte público precário? Quando os ônibus param, trabalhadores perdem dias de serviço, alunos faltam às aulas e até hospitais sofrem com a ausência de funcionários essenciais. Passageiros muitas vezes são obrigados a pagar mais caro em aplicativos de transporte ou táxis. Nesses dias, vamos ser sinceros, quem faz a festa é Uber, 99 e os mototáxis da vida. Mas no fim das contas, quem tem condições para isso? Pegando um exemplo aqui bem raso. Em grande parte do país, a passagem de ônibus varia entre 4, 5, quase R$ 6. Você paga isso todos os dias. Uma corrida de aplicativo, um Uber, por exemplo, tem um preço muito maior. Por exemplo, você pagava para andar de ônibus R$ 4, R$ 5 e no Uber paga 20, 25, 30. Até porque a gente sabe muito bem que em dias de greve, os aplicativos jogam a passagem lá em cima. E aí? O que fazer? Por isso que o transporte público é essencial e importante para as nossas vidas. Diferente de cidades com sistemas alternativos, como metrôs ou trens, muitas regiões dependem exclusivamente dos ônibus. Será que é justo que a população mais pobre seja sempre a principal afetada em um sistema falido? Por que o transporte rodoviário no Brasil é tão suscetível a crises como essas? Bom, não há dúvidas. A falta de regulamentação clara e fiscalização eficiente permitem abusos por parte das empresas. O financiamento do transporte público é dependente das tarifas. Poucas vezes existem subsídios, e isso cria um ciclo de precarização. Subsídios governamentais para garantir que crises financeiras não impactem diretamente trabalhadores e passageiros muitas vezes não existem. Em greves, são criadas mesas de negociação, a fim de evitar que a greve seja a única saída, mas infelizmente, muitas vezes, negociações não são suficientes. Será que os governos locais estão mais preocupados em garantir lucro das empresas do que qualidade no transporte público? Fica a dúvida.
Sabemos muito bem, meus amigos. Greve no Brasil é direito, e os motoristas têm total direito de entrar em greve. Tem meu apoio, inclusive, se estiverem certos. Movimentos trabalhistas são direito de todos nós. Até porque ninguém trabalha de graça, ninguém aqui é tonto. Se você é contratado para tal função e você trabalha tantos dias no mês, você óbvio quer receber por aqueles dias que você trabalhou. Ninguém trabalha por amor ou porque gosta da profissão. Trabalha por causa de dinheiro, para pagar as contas, sustentar a família. E aí acontece o problema. E quando você não recebe? Você fica pensando, pô, trabalhei o mês inteiro para chegar ao final do mês e não receber R$ 1? Sacanagem. Agora pensa não somente nos impactos de um motorista, mas numa categoria de mais de 200, 300 profissionais, pegando aqui como base uma empresa grande. Como que fica? Num primeiro momento, é feita a tentativa de negociação com a empresa de ônibus. Não deu certo? Chama o sindicato. O sindicato não conseguiu? Entra em greve. Não tem o que fazer. Ninguém vai trabalhar de graça, meus amigos. Ninguém trabalha de graça. Essa é a verdade. E aí tem aquelas medidas do governo. 30% da frota rodando, 50%, horário de pico tem que rodar tantos veículos e por aí vai. É que no Brasil, até onde eu sei, é proibido. Mas sabe o que deveriam fazer aqui no nosso país quando tem greve? Isso foi feito, se não me engano, no Japão uma vez. Ou no Japão ou na China, não lembro. Em vez dos motoristas ficarem de braços cruzados, o que eles fizeram? Foram trabalhar, foram fazer sua linha normalmente, mas em vez dos passageiros pagarem a passagem, sei lá, entraram por trás, deram um jeito de não pagar a passagem. E aí, meu filho, quando você mexe realmente no bolso da empresa de ônibus, é aí que a onça bebe água. Tem que mexer no bolso dos empresários. Você já percebeu que aqui no Brasil, quando o Ministério Público, a agência reguladora ou o governo fala que vai multar a empresa por tantos reais por dia, porque os ônibus não estão rodando, essas coisas, vale até para sindicato. Percebe que rapidinho eles voltam a rodar? Por quê? O jogo duro das empresas cai e os funcionários conseguem negociar os direitos que estão reivindicando. No fim das contas, tudo é negociação. E com certeza, sempre tem política por trás. Termina aqui o nosso Linhas Cruzadas. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.